Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de explanação do Evangelho segundo a doutrina espírita. Que o nosso Mestre Jesus possa nos inundar com a sua paz, com a sua harmonia, e que nós consigamos compreender um pouco mais acerca da sua mensagem de amor e paz. Para que nós possamos nos harmonizar, eu vou ler a mensagem trazida pelo explanador da noite. Ela foi retirada do livro Vinha de Luz, que é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o item é o item 163, intitulada O Irmão. E ela nos diz o seguinte: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro de obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla do personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Então, juntos, nós vamos realizar a oração inicial, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos oriente, que caminhe conosco, dia a dia, nos intuindo boas atitudes, boas ações, amor, paz e fraternidade. Que Deus possa nos abençoar sempre, com sua infinita paz e amor. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa se fazer presente em nossos corações. Hoje nós estaremos conversando ainda acerca do capítulo 11, intitulado como Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E convidados por Allan Kardec a refletir acerca dessa máxima trazida por Jesus, nós vamos estar discutindo hoje acerca de uma mensagem trazida pelo Espírito Protetor em Cracóvia, em 1861. Allan Kardec ele nos traz essa mensagem e nos convida a refletir acerca da fé e da caridade. Mas qual a relação entre a fé e a caridade e o amor ao próximo como a si mesmo? E então, nessa mensagem pequenina que nós iremos ler, nós vamos compreender um pouco mais acerca da caridade. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito tempo, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida,
Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podereis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. A história da caridade fala de mártires que se encaminhavam alegres ao suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, nessa belíssima mensagem, que nós possamos refletir acerca da caridade e da fé. Qual caridade é essa a qual o Evangelho nos convida a refletir? Seria aquela caridade trazida pelo Franklin na reflexão do texto lido logo no início dessa explanação? Quem dá com interesse, será que ele está praticando a caridade? Será que quando nós ofertamos ao outro aquilo que não nos serve mais, nós estamos vivendo a caridade verdadeira? Ou será que nós estamos apenas expondo vestígios do nosso egoísmo? Quando Emmanuel nos convida na mensagem à reflexão do dar, a caridade compreendida como dar ao outro, quando nós entregamos àquele outro apenas aquilo que não nos serve mais, será que nós estamos praticando caridade? Quando nós buscamos retirar do ato de doar ao outro algo em prol do nosso próprio benefício, será que nós estamos praticando a verdadeira caridade? Ou nós estamos apenas praticando o assistencialismo? De forma alguma nós queremos desmerecer o assistencialismo, porque ele é de extrema importância dentro da sociedade a qual nós vivemos. Porque uma vez que alguém nos procure com fome, se faz de extrema importância que nós saciemos-lhes a fome. Uma vez que uma pessoa nos busque com frio, que mais depressa nós possamos agasalhar-lhe, que nós possamos ofertar-lhe o agasalho. Mas isto, dentro da nossa sociedade, é compreendido como caridade? Será que esta é a caridade verdadeira que Jesus veio nos ensinar? E então, dentro do texto, nós vamos ver que esse Espírito protetor, ele nos convida. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Quando nós auxiliamos o outro com total desinteresse de nós mesmos, sem a intenção de tirar daquilo um proveito próprio, porque muitas vezes quando nós ajudamos alguém, nós dizemos assim: vou ajudar hoje porque talvez amanhã eu precise, quem sabe amanhã eu esteja na condição do próximo. Então nós estamos ajudando com interesse próprio. Quando nós ajudamos ao outro e postamos fotos nas redes sociais, nós já estamos recebendo aqui na terra os aplausos que nós buscamos. Mas a verdadeira caridade, segundo o Espírito protetor, ela só é possível com a fé. Mas que fé é essa? Também, mais à frente no texto, ele vai dizer: na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade verdadeira, austera, que só com abnegação se pratica,
com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. E então aqui no texto nós vamos compreender que é muito comum nós encontrarmos pessoas que mesmo sem ter religião nenhuma aqui no planeta Terra, são capazes de praticar essa caridade verdadeira, sem interesse. Porque sim, as virtudes adquiridas por nós, elas são independentes de religiões, de credos, elas são bens conquistados do nosso espírito. Então é muito comum que nós nos deparemos muitas vezes com pessoas praticando a verdadeira caridade impulsionados pela fé. Mas que fé é essa? Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então, quando nós adquirimos essa fé, que é essa convicção na existência da vida eterna, é que nós seremos capazes de praticar essa fé sem interesse. E é este convite que a doutrina espírita nos faz. Ela nos convida a ter um olhar mais amplo acerca da nossa existência, porque nós só vamos ser capazes de compreender os nossos sofrimentos nessa encarnação quando nós olharmos para as encarnações anteriores, que tudo aquilo que resulta em dificuldade para nós hoje e teve um início em uma vida anterior, e que esses sofrimentos, essas condições adversas às quais nós nos encontramos aqui nesse planeta, também é um convite para que nós nos aperfeiçoemos para uma felicidade vindoura, posterior, que se dará em outras encarnações e em uma vida contínua. Porque sim, nós somos seres imortais. E é a essa felicidade que Jesus nos convida. É a prática dessa caridade que nos coloca sem interesses nenhum em uma única encarnação. Deus ele nos criou para sermos felizes na eternidade, não somente nessa encarnação, não somente nessa vida. E então, quando nós olhamos a nossa vida material aqui na Terra, quando nós buscamos entender a caridade, será que nós estamos ofertando ao outro aquilo que a nós não serve mais? Quando nós nos deparamos com o sofrimento do outro, qual é o nosso nível, qual é o nosso grau de envolvimento com a dor e com o sofrimento do próximo? Se nós olharmos para nós como seres imortais, que estamos aqui apenas de passagem para aprender, para desenvolver as qualidades morais que já estão latentes dentro de nós. Mais à frente no texto, o Espírito Protetor ele nos convida a refletir também. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo. Sim, nós temos razão quando nós dizemos que a felicidade ela está destinada sim ao homem neste mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, e sim no bem. É possível ser feliz aqui nesse planeta, com tanta indiferença, com tanta dificuldade, com tanta dor e sofrimento que nós nos deparamos todos os dias? Se nós olhamos para a nossa vida apenas com os olhos da matéria, nós vamos ver que mesmo quando a gente consegue adquirir aquele bem que tanto a gente queria, que a gente almejava como um conforto de um carro zero, de uma casa confortável, e às vezes aquilo que nós almejamos como felicidade, a partir do momento que nós adquirimos, em pouco tempo aquilo passa de ter importância para nós. E logo mais nós vamos nos ver ainda em busca de algo que nos complete, que nos faça feliz. Então, quando nós olhamos no nosso planeta Terra aqui, nós vemos apenas com os olhos materiais, os olhos do consumo, da busca excessiva, nós vamos ver que é impossível ser feliz. Porque mesmo pessoas que têm tudo na matéria, ainda assim vivem em busca de uma felicidade. Mas ele nos convida a refletir que é possível ser feliz aqui sim, desde que nós busquemos a prática do bem. É praticar o bem sem interesse, é auxiliar ao próximo sem busca de retorno nenhum.
Então sim, nós vamos compreender que aquilo que nós temos, que está sobrando, serve para alguém que necessita, mas que nós possamos fazer isso de coração, com os olhos de quem olha um irmão que está passando por uma necessidade, por uma dificuldade. Quando nós buscamos auxiliar aquele que necessita, que nós façamos sem o interesse do aplauso, mas sim com a necessidade de desenvolver em nós o bem, o amor ao próximo, ao nosso irmão, assim como nós gostaríamos que fosse feito se nós estivéssemos passando por necessidade. Ele também nos convida a refletir que lá mais atrás nós vamos ver que os nossos irmãos cristãos, os primeiros cristãos, eles se dirigiam ao holocausto, aos martírios, porque eles haviam compreendido esta mensagem que o Espiritismo ele vem trazer de novo aos nossos corações, que é a mensagem da vida eterna. E sim, quando Jesus passou aqui pela terra e aqueles irmãos compreenderam a imortalidade da alma, eles não mediam esforços em entregar as suas vidas, porque sabiam que logo mais iriam estar de encontro com o Mestre. Hoje, o Espiritismo ele nos convida a refletir mais uma vez acerca da imortalidade da alma, quando ele nos diz que hoje nós não precisamos mais do holocausto e do martírio, mas nós precisamos do sacrifício do nosso egoísmo e do nosso orgulho e da nossa vaidade. Nós precisamos sacrificar em nós essas chagas que nós carregamos durante tanto tempo para que nós possamos triunfar na caridade verdadeira, na caridade experienciada e trazida pela fé. No texto lido pelo Frank, em Emmanuel, ele nos diz o seguinte: todavia, para aquele que dá, irradiando amor silencioso, aquele que oferece de si, aquele que auxilia ao próximo, aquele que cobre o que tem frio, que sacia a fome, aquele que oferece ao outro com amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior do título de irmão, do título de irmão. E é esse título que nós devemos abraçar para nós e olharmos a nossa sociedade, olharmos aqueles que se encontram à beira da estrada e darmos a nós o título de irmão. Sim, somos todos filhos de um Deus único, de um único Criador. E perante a Ele, todos nós aqui na terra somos irmãos. Quando a gente conseguir compreender em nosso espírito, em nosso coração, que todos fazemos parte de uma única família, nós vamos praticar a caridade com base na fé da vida imortal, na fé do Cristo Consolador. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nesse clima de paz, de fraternidade, que nós vamos fazer a oração final, pedindo ao Mestre Jesus que nos proteja, que nos oriente, que ande conosco e que nos abençoe nessa semana que está começando, para que ela seja rica em oportunidades, rica em ações boas, que nós possamos compreender as situações e sempre termos o pensamento positivo e a fé e a esperança. Que Deus nos abençoe de sempre, que assim seja.